Esta semana eu meditei bastante nessa palavra em Daniel, no capítulo de número 10, onde nos conta a palavra de Deus sobre Daniel já velho, Daniel já com seus 80 a 90 anos. E ele não conformado com a situação do seu povo cativo na Babilônia. Eu vejo que Daniel já tinha passado por muitas experiências espirituais, mas ele ainda tinha algo no seu coração. O povo de Deus tinha se afastado, o povo de Deus estava aprisionado. Daniel, ainda muito jovem, tinha sido levado para a Babilônia, também como cativo. Mas ali na Babilônia, Deus se revelou de uma maneira poderosa a ele. Inclusive, fechando a boca dos leões naquele episódio que nós conhecemos, onde Daniel foi lançado como comida aos leões, mas Deus o livrou. E chega Daniel já velho agora, como falei anteriormente, já com quase 90 anos, fazendo a conta de que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia ainda muito jovem, na sua adolescência. Ele agora olha para a situação do povo e ele não se acomoda. Ele não se entrega. Ele poderia simplesmente dizer: eu já cumpri a minha missão nessa terra. Eu não tenho mais idade para fazer nada por ninguém. Eu não tenho mais idade porque eu não tenho nem vigor físico e também não tenho mais fervor espiritual para fazer alguma coisa. Eu entrego nas mãos de Deus. Mas Daniel, ele não fez isso. Ele decidiu no seu coração, vendo a situação do seu povo, se humilhar diante do Senhor. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que nos ouve. É você mesmo, mãe. É você mesmo, pai. É você mesmo, cristão que me ouve. É você que tem um ministério. É você que entende o seu chamado. É você também que sabe que é chamado, mas que ainda não disse sim para o seu chamado. Essa palavra é para você. É para você que tem o desejo no seu íntimo que Deus ele faça um movimento ao seu favor, a favor da sua causa. Nessa manhã de sábado, Deus ele quer falar com você face a face. Você que tem pedido a Deus uma resposta. Você que se sente perdido, você que não consegue se encontrar. E que muitas vezes parece que você está só existindo. E essa movimentação do céu que você pede a seu favor, Deus ele quer fazer. Deus ele anseia fazer. E ele mostra através da história de Daniel que essa movimentação ela acontece, mas acontece para aquele que toma uma posição. E Deus quer que você tome uma posição hoje. Deus ele quer que você decida no seu coração hoje mudar de atitudes, mudar de pensamentos também, mudar por dentro. Meu amado, a mudança que você deseja em alguém, a mudança que você deseja numa circunstância, a mudança que você vem pedindo a Deus em relação a algo, Deus está dizendo a você agora: eu quero primeiro mudar você por dentro. E você precisa se permitir esta mudança. Porque Deus ele quer fazer nova todas as coisas. Deixa eu contar aqui essa história para você e eu peço a Deus que cada palavra ela chegue como um bálsamo sobre a tua vida. Que cada palavra ela chegue dando direção. Eu vou aqui
relembrar com você a história de Daniel e trazer mais lições espirituais para a nossa vida. É para você que precisa de uma resposta. Deus tem uma resposta para você nessa manhã. Deixa eu relembrar aqui um pouco da história de Daniel. Por quê? Você pergunta talvez, por que, irmã Clarissa? O povo tão amado de Deus, tão protegido de Deus, agora não estava mais na terra da promessa, estava sobre o jugo da Babilônia. O que aconteceu é que o povo de Deus, quando estava na terra boa, e é isso que acontece conosco muitas vezes, o povo de Deus, quando agora tinha alimento com fartura, tinha segurança, tinha prosperidade, o povo começa a se esquecer de Deus. E aí eu já quero ligar esse alerta para você. Porque o que afasta o homem de Deus, na maioria das vezes, não são as lutas e não são as dificuldades. Entenda bem aqui o que a palavra nos revela nessa manhã. Eu vim despertar para este princípio, esta verdade espiritual recentemente. Porque nós pensamos, a prova afasta o homem de Deus, a perseguição afasta o homem de Deus, a luta financeira afasta o homem de Deus. Sim, pode até afastar em algumas ocasiões. Mas entenda que muito mais do que isso, a bonança, a fartura, os celeiros cheios, também afastam o homem de Deus. E Deus, ele diz lá na sua palavra, que quando o povo agora comeram até se fartar e estavam satisfeitos, Deus, ele diz assim, aí vocês se esqueceram de mim. E aí a gente começa a refletir sobre isso e entender um pouco dos muitos motivos que Deus tem para não nos dar tudo que nós pedimos. Porque quando o homem, ele está cheio de dinheiro no bolso, quando o homem, ele vive para o seu bel prazer, quando ele tem tudo que ele quer, quando o homem, ele tem tudo que ele pede a Deus, ele caminha para se esquecer de Deus, e essa é uma realidade que o próprio Deus atesta. Então, minha amada, nós já entendemos por aí, meu amado, que nós precisamos ser gratos a Deus também pelo que nós não temos, também pelo que Ele não nos dá. Aí você diz, oxente, mas será que Deus, Ele quer, Ele precisa que eu me lembre dEle? Deus não precisa. Deus, Ele é supremo. Deus, Ele é soberano. Mas para demonstrar o amor que Ele tem por você, porque Ele sabe que sem Ele você se perde, sem Ele você não é ninguém, sem Ele você caminha para o abismo. Ele não nos concede tudo que nós pedimos, para que nós estejamos, firmados com Ele. Nessa manhã de sábado, já vai agradecendo aí por algo que você pediu a Deus e Ele ainda não te deu. Sim, tem muita coisa. Quem sabe você até disse assim, mas Deus, se tu tivesse me dado isso, eu estaria tão bem agora. Ai, Deus diz assim, olha, eu sei muito melhor do que você. Então já agradece a Deus, diga a Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por aquele relacionamento que o Senhor não permitiu que desse certo. Obrigada pelo sopro naquela amizade que tu me desse. Obrigada, Senhor Deus, porque eu precisava de algo na minha vida financeira, naquele momento específico da minha vida, mas o Senhor fechou uma porta. Obrigada. O que aconteceu
Foi isso. O povo se esqueceu de Deus. Aí Deus agora intervém na vida do seu povo. Por amor, o amor de Deus. Ele muitas vezes não consegue ser compreendido por nós. Somos limitados. Aí Deus permite o exílio como disciplina. Aí Jerusalém, mais uma vez, o povo de Deus é levado cativo. Primeira vez foi para o Egito, lá sob o jugo de Faraó. Agora, pela segunda vez, o povo de Deus agora está na Babilônia. As famílias separadas. O império da Babilônia invade Judá e leva o povo. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Daniel 1, versículos 1 e 2. A Jerusalém e a sitiou. O povo chegou na Babilônia chorando. Agora, entenda. Deus olhou para o seu povo e disse: o povo se afastou de mim, esse povo vai se perder, eu não quero ver esse povo no inferno, então deixa eu permitir aqui esse momento na vida do povo. Quando o povo chega na Babilônia, agora cativo, o povo chega chorando. O povo chega sofrendo. Lá no Salmo 137 fala um pouco de como aquele povo chegou na Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Era um chororô. O povo estava sofrendo, longe de casa. Mas aí aconteceu algo no percurso, que foi o seguinte: o coração do povo começa a mudar. Aquele povo que chorava com saudade de Sião, com saudade da sua terra. Aquele povo já não chorava mais. Eles começaram a incorporar a cultura da Babilônia. A falar como eles, a viver como eles. A fé daquele povo já não tinha tanta importância. Se esqueceram de Jerusalém, se esqueceram de Deus. Então veja, o tempo foi passando, nós vemos Daniel, e eu quero aqui de forma sucinta relembrar a história para chegar no ponto X da questão onde nós queremos chegar. Enquanto isso, eu vou contando a história de Daniel para você. Seja bem-vindo, você que chega agora. Estou falando sobre o movimento do céu. O movimento que acontece no céu a teu favor quando você decide se posicionar, quando você decide estar na presença de Deus. Você está precisando de uma resposta de Deus, Deus tem uma resposta para você nessa palavra. Então, Daniel, quando ele foi levado cativo, ele era um adolescente. Nós sabemos da história, e se você não sabe, Daniel era um menino diferente. Ele decide não se contaminar com as iguarias que eram servidas na mesa do rei. O motivo era que aquela comida, ela era sacrificada aos ídolos. E quando a pessoa comia daquela comida, era como se ela dissesse assim: eu estou comungando com isso. Eu estou participando espiritualmente disso. Então Daniel disse: não, eu tenho um princípio. Eu tenho um Deus. Eu tenho propósitos. E ele recusou. Ele preferiu legumes e água. Isso nos mostra que ele era diferenciado. Ele era diferenciado também porque ele tinha uma rotina de oração. Daniel, ele não era especial, vamos dizer assim. Muitas vezes, amado, amada, nós olhamos para os heróis da fé, nós olhamos para os personagens bíblicos como Daniel, como Abraão, como Esther, e nós dizemos assim: olha, eles têm algo de especial, mas eu quero dizer a você que eles não têm nada de especial. Eles são pessoas comuns como eu e você.
A única diferença é que eles decidiram no seu coração se posicionar, estar na vontade de Deus. A única diferença é que eles tinham disciplina espiritual. Daniel, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus. Isso fala de relacionamento, de um hábito que Daniel, ele tinha. Meu amado, minha amada, muitos me ouvem nessa manhã, mas só oram na crise. Só buscam a Deus no momento da dificuldade. E eu sou humana como você e eu entendo exatamente o que é isso. Nos momentos em que tudo vai bem, me parece que não há necessidade de orar. Me parece que não há necessidade de buscar socorro. Afinal, não precisamos de socorro quando tudo vai bem. Porque olhamos para Deus apenas como um socorro. Mas Deus, ele não quer ser apenas o teu socorro. Deus, ele fala contigo nessa manhã e ele diz assim: meu filho, minha filha, eu sou teu pai e eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser alguém que faz parte do teu dia. Eu quero relacionamento. Eu quero ser o primeiro pensamento do teu dia. Eu quero ser o seu bom dia. Eu quero ser aquele que toma, que inunda os teus pensamentos e as tuas emoções. Eu não quero ser apenas o teu socorro no momento da angústia. Eu não quero ser só aquele que você busca no momento das crises, no momento do desespero. Ei, escuta a voz de Deus falando com você hoje e agora. Ele está dizendo assim: olha, a partir do momento em que você buscar relacionamento, em que você se tornar o meu amigo, as coisas começam a mudar. O movimento no céu começa a acontecer. Daniel saiu levado da sua terra para uma terra estranha e ele continuou sendo o mesmo. Ele não se contaminou, ele continuou cultivando a amizade com Deus. As coisas da Babilônia não ludibriaram Daniel. Ele não negociou a fé dele com ninguém, não trocou por nada. Ele continuou firme. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Amado, amada do Senhor, não pense que você vai continuar firme na hora da dificuldade se você não tiver relacionamento, se você não agir como Daniel, se você apenas tentar buscar força para a semana inteira no culto do domingo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu contei um pouquinho aqui a história de Daniel. Quando um coração se humilha, o céu se move. Daniel agora já estava na sua velhice. Pelas contas, os estudiosos dizem que ele deveria ter dos seus 80, 85 a 90 anos. E eu acho interessante, porque muitas vezes eu estou agora com 41 anos, e muitas vezes eu digo assim: meu tempo já passou. Mas eu digo isso mais para, de alguma forma, tentar justificar uma acomodação da minha parte. Eu digo assim: eu já tenho uma filha de 16 anos, Clara vai fazer 16 anos agora em fevereiro, minha outra filha de 10 anos. Minha juventude e meu vigor já não é o mesmo, embora eu ainda sinta que eu tenho um espírito muito jovem. Mas algumas vezes, por acomodação, eu me justifico e digo: eu já fiz a minha parte nesta vida. Não tem muito o que fazer, não. Sabe que eu falo isso também algumas vezes quando eu olho para a situação do Brasil. E a gente sabe que a situação do Brasil não está boa. A gente sabe que o Brasil não vai bem. A gente assiste no nosso Brasil a maior crise política, econômica que já existiu na nossa nação. A gente vê inocentes sendo presos e grandes criminosos que tiram comida do prato do brasileiro
soltos. E o pior, eles que decidem se serão presos ou se continuarão soltos. E quando a gente olha para essa situação, a gente se assombra. Quando a gente olha para a situação do Brasil, quando a gente olha para a situação das pessoas próximas a nós, quando a gente olha para os nossos próprios problemas, algumas vezes a gente até desanima. E talvez por acomodação, por cansaço mesmo, por limitação humana, a gente diz assim: eu já fiz minha parte, já está tudo bem, está tudo bom. Agora eu vou descansar. Mas Daniel, ele não foi tomado por esse sentimento. Ele olhou para o povo e ele viu aquele povo completamente dominado pela cultura da Babilônia. O povo já tinha perdido meio que sua identidade. O povo não olhava mais para Deus como sendo Deus daquele povo. O povo já se misturou ali, muitos até adorando os deuses babilônicos. O pecado agora era praticado em meio às muitas justificativas. O coração daquele povo estava distante de Deus e Daniel permanecia fiel. Mas ele não se preocupava só com ele. Ele olhou ao seu redor e viu o seu povo, o povo de Deus, caminhando para o abismo. E quando ele olha aquela situação, ele decide no seu coração tomar uma atitude. E aí chega no ponto X dessa mensagem. Amada do Senhor, talvez hoje, nesta manhã de sábado, você ligou o seu rádio. E você disse: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus está dizendo: a resposta que eu tenho para você é que você precisa se posicionar pela sua família, pelo seu povo. Você, meu amado, hoje está me ouvindo. E disse assim: Deus, como será daqui para frente? Deus diz assim: você precisa se posicionar para os caminhos começarem a abrir. Você não pode continuar do mesmo jeito. Você não pode continuar se alimentando de migalhas. Você não pode continuar com a sua carga espiritual sempre no vermelho. Não tem gente que é assim com o celular? Dá uma agonia da cebola. Tem gente que só anda com o celular descarregando. Eu particularmente acho isso o maior absurdo da face da terra, porque hoje tem tanta tecnologia, tem os power banks que a gente pode comprar e deixar na bolsa e carregar o celular. Quando a pessoa diz assim: meu celular descarregou, dá vontade de perguntar: em que mundo tu vive? Como é que tu não anda com um carregador? Como é que tu não tem um power bank? Pelo amor de Deus. Porque não fica preparado. É igual, vamos agora para a Bíblia, é igual as virgens com as suas candeias, faltando azeite, não estavam preparadas. E tem muitos caminhando assim na vida espiritual e achando que está tudo bem, afinal não descarregou por completo. Ainda tem vida. Tá tudo bem, irmã Clarice, eu tô só o pó, mas eu ainda tô de pé. Amém, glória a Deus que você ainda tá de pé. Glória a Deus que você ainda tá respirando. Glória a Deus que ainda tem vida aí. Mas Deus está dizendo a você: eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais. Você não pode ficar acomodado com esta pouca carga de bateria espiritual para a tua vida. A tua família está clamando por socorro e você está acomodado no pó. A tua família está clamando por socorro e você está com seus ouvidos espirituais tampados, não consegue ouvir.
Talvez você diga, não, irmã Clarice, a minha família, lógico, nós temos os nossos problemas, mas não tem ninguém clamando por socorro, não. Talvez você não esteja ouvindo, porque os teus ouvidos espirituais não estão atentos. Talvez você não esteja vendo, porque você está com os olhos espirituais vendados. Mas hoje Deus, Ele mostra a você que assim como Daniel fez para acontecer este movimento no mundo espiritual a favor do seu povo, você também precisa despertar e entender que você é uma peça fundamental para a história da tua família ser uma história de vitória. Meu amado, minha amada, Daniel só conseguiu perceber, escuta aqui o que eu vou falar para você. Daniel, ele só conseguiu perceber a situação tenebrosa do povo porque ele tinha vida espiritual com Deus, ele tinha relacionamento. Porque senão, se Daniel apenas estivesse lá, vivendo a vida dele, sem nenhum contato com o céu, Daniel já estava velho, ia morrer e nem ia perceber que aquele povo estava clamando por socorro. Será que você está entendendo? Que algumas vezes você não consegue perceber o que sua família precisa. Muitas vezes você não consegue perceber os caminhos a seguir, porque você não tem contato, ou não tem o contato com Deus que você precisava ter, para poder enxergar as coisas que você precisaria enxergar. Quer um exemplo? Vamos para um exemplo. Você olha para o seu filho, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, e aquele menino agora está passando por uma série de dificuldades. E você começa a querer encontrar respostas. E você começa a encontrar respostas humanas para aquilo. Ele está assim desobediente por conta... Talvez porque ele queria ter aquilo e eu não pude dar. Ele está assim, rebelde, porque eu falhei nessa área. A gente começa a encontrar tantas respostas, mas muitas vezes nós não conseguimos ver o mundo espiritual conspirando contra nós. Nós não conseguimos enxergar que muitas vezes as coisas só irão se resolver a partir do momento em que você, mãe, começar a entrar no quarto do seu filho e da sua filha e dobrar os joelhos do lado da cama dele quando estiver dormindo, impor as mãos sobre ele, sobre ela e orar. E interceder por eles. Você só vai começar a perceber isso quando você tiver intimidade com Deus. Que você só vai resolver essa questão com jejum. Que você só vai conseguir resolver essa questão quando você se disciplinar em oração. Enquanto isso, você vai ficar procurando justificativa daqui. E eu não estou falando que o teu caso é apenas espiritual, não. Eu estou falando quando nós fazemos a nossa parte como homem, como mulher, como mãe, pai, enfim. E quando existe um mundo espiritual que é real e que conspira contra nós. Satanás, ele é um excelente ministro. Ele cumpre o seu ministério com fervor. E o ministério dele é matar, roubar e destruir. Então nem pense que tua família não é alvo dele. Pelo contrário, entenda isso. Entenda isso, que hoje você já se levantou da cama, os teus filhos estão acordados e Satanás está criando planos contra eles, contra você. E que você só vai despertar para isso, para entender o que acontece no mundo espiritual se você estiver conectado com o céu. E por isso que Daniel percebeu que se Daniel estivesse desconectado com os céus, ele não perceberia a situação daquele povo.
E Deus está dizendo a você, desperta. Desperta, esposa, para essa situação aí no teu casamento. Desperta. Porque as coisas espirituais se vencem no mundo espiritual. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e potestades no mundo, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Aí Daniel, ele diz assim, eu vou me humilhar. Eu vou jejuar. E lá no capítulo 10, versículo 2, ele diz, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ou seja, foram 21 dias sem estes tipos de alimentos. O jejum de Daniel foi um jejum parcial, não foi um jejum absoluto, mas ele se absteve de muita coisa. O que gera um tremendo desconforto. Imagine você, por exemplo, comendo por 21 dias apenas legumes e tomando água, era mais ou menos isso. Intercedendo pelo seu povo. E aí nós chegamos aqui ao cerne dessa mensagem. Quase 3 semanas em jejum, Daniel chorando pelo povo. De repente, no 24º dia, conta a palavra de Deus, que ele levanta os olhos e ele vê um ser celestial glorioso às margens do rio Tigre. Ele vê um homem vestido de linho, olha a resposta de Deus chegando, com um cinto de ouro puríssimo de ufaz na cintura. O seu corpo era como o crisólito e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e as suas pernas como um reflexo de bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Aquela multidão, ai meu Deus do céu, somente eu, Daniel, tive a visão. Quem estava com Daniel desmaiou. Daqui a pouco Daniel cai desacordado também, com o rosto em terra. E aquele homem, ele começa agora a dar respostas a Daniel, aquele ser celestial. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que é Jesus. Eu preciso me ater ao que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus, ela revela que era um ser celestial poderosíssimo que vai falar com Daniel. Mas independente do que seja, foi uma resposta poderosa de Deus. E ele diz, Daniel, não tenha medo. Desde o dia e do primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Glória a Deus. Veja aqui. Deus, ele se moveu em resposta a Daniel a partir do momento em que Daniel pôs no coração. Escute. Deus, ele olha para nós. E Deus, ele não está preocupado com resultado, com performance. Se você vai fazer jejum 21 dias, se você vai passar um mês orando, se você vai passar 3 horas por dia orando, se você vai louvar 7 hinos, 100 hinos, olha. Deus, ele está preocupado com o que o teu coração afirma. Deus, ele está preocupado com a tua decisão em fazer. Deus, ele não olha para a desenvoltura, para a performance do homem, não. E ele não espera o homem terminar de fazer para começar a trabalhar. Eu olho para Deus já agindo e ele afirmando que foi assim quando Daniel colocou no coração. Ei, você pode estar ouvindo essa mensagem hoje dizendo, irmã Clarice, eu estou ouvindo e eu vou intensificar as orações por essa causa a partir de hoje. E Deus já começa a movimentar o céu a teu favor. Você nem começou a orar, mas o céu já está se movimentando porque Deus está olhando para você, está vendo o teu coração decidido e sabe que você vai fazer, sabe que as coisas vão começar a ficar diferentes. Então Deus, ele já começa a enviar resposta. Deus, ele já começa a quebrar corações de pedra. Deus, ele já começa a tocar corações duros. Deus, ele já começa a curar enfermidades. Deus, ele já começa a abrir portas que estão fechadas. Deus, ele já começa a fazer o impossível, aquilo que você acha que não tem mais jeito. Deus já começa a movimentar para dar um jeito. Mas dá um glória aí para Jesus. Daniel pôs no coração, Deus disse, Desde aquele dia, Daniel, eu já comecei a agir a teu favor. Eu já comecei a trabalhar. Eu já comecei a movimentar o mundo espiritual.
E nós vemos agora a guerra. Diga comigo, é guerra. É guerra. É guerra. Ele diz assim, olha, desde o dia em que aplicaste no teu coração a te humilhar e a buscar entendimento, Daniel, sobre as coisas, eu já mandei resposta. Eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Foi mais ou menos assim. Deixa eu deixar isso aqui de uma forma bem simples e bem clara para você. Aquela resposta do céu, ela veio. Mas principados e potestades espirituais impediram a vinda daquela resposta para Daniel. É uma batalha, amado, intensa no mundo espiritual. Eu sinto muito isso quando estou em Brasília. Ali em Brasília, capital, sede de todo o poder. Nós temos ali um Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, da qual faço parte. Nós temos ali também o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali onde o presidente atua. Tem como dar certo um negócio desse no mundo espiritual? Não tem. Ali onde acontece a tomada das decisões sobre o Brasil. Então ali, muito fortemente, existe uma ação espiritual muito grande. Principados e potestade das mais altas patentes, da mais alta hierarquia atuam naquele lugar. E eu passo ali uma parte da minha semana e eu sempre volto muito cansada. Eu sempre volto esgotada espiritualmente, emocionalmente também, porque é uma peleja muito grande. Os principados e potestados atuam para roubar, para matar, para destruir, para abortar as crianças no ventre da mãe, para descriminalizar as drogas, para acabar com as casas de recuperação ou comunidades terapêuticas. Principados e potestades agem ali para levantar a bandeira LGBTQ, enfim, e pregar ideologia de gênero nas escolas e trabalham para ampliar os banheiros das mulheres, para que homens frequentem, para tornar o Brasil uma verdadeira bagunça, fora os escândalos de corrupção, o Brasil batendo recorde de escândalos de corrupção. Então entenda, a ação desses principados e potestades não é diferente. Eu estou falando da sede do poder, que é Brasília, no Brasil. Mas entenda, não é diferente também em relação à tua causa com Deus e com a tua família. Porque Brasília é um retrato das famílias. Porque quem colocam as pessoas lá somos nós, brasileiros. E hoje, você que está aqui me assistindo, você que está aqui me ouvindo, amado, amada do Senhor, você não pode achar que a tua família está imune a nada. Você precisa entender que quando o anjo da morte passou, lá no Egito, lembra? Deus disse assim, olha, pai, mãe, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da casa. Porque o anjo da morte vai passar para tirar a vida dos primogênitos. Se ele não vê sangue na porta da casa, ele vai matar teu menino. Então pega o cordeiro, mata o cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da casa, para a tua família ficar protegida contra as afrontas do mundo. Então, amado, amada do Senhor, esse despertamento hoje é para você. Deus hoje ele levanta você. E ele diz assim como Daniel, a responsabilidade é sua. Segura aí mais um pouquinho, eu passei alguns minutos do momento da oração. Mas nós vamos orar. Deus diz a responsabilidade é sua. Foram 21 dias Daniel esperando essa resposta de Deus. Enquanto o céu estava em guerra, o que é que Daniel estava fazendo? Daniel estava dormindo, Daniel estava na praia, Daniel estava acomodado? Não, Daniel estava orando. Um principado maligno tentando impedir a resposta de Deus e Daniel lá, eu não desisto. Ei, mulher, não desiste. Teu casamento é de Deus. Tua família é bênção do Senhor.
Um principado maligno estava tentando impedir a resposta de Daniel. Tem principados também tentando impedir a vitória da tua família. E você não pode ficar aí não, nessa distração. Você não pode ficar aí não, achando que com a tua família é diferente. Ah não, irmã Clarice, eu só sou mais uma pessoa comum. Na minha família não tem nada disso não. Deus está dizendo a você: oh minha filha querida, acorda. Acorda, porque eu quero te dar vitória. Oh meu filho, o mundo espiritual está em combate por causa da tua família, e você precisa permanecer firme. Tem muitos que estão me ouvindo aqui que esfriaram na fé. Muitos que estão me assistindo também no YouTube, que estão agora num momento da sua vida em que não encontram mais forças para orar, em que não encontram mais forças para fazer propósitos com Deus, que não conseguem mais ir até a igreja, e quando voltam do mesmo jeito. Deus está dizendo a você: eu te desperto no dia de hoje, porque tem guerra. Está se mexendo, se movimentando o mundo espiritual. Mas você precisa estar firme. Meu amado, minha amada. Talvez você desanimou porque você orou e pensou assim: ah, Deus não está ouvindo, irmã Clarissa. Já fazem... Daniel, foram 21 dias. Mas já faz 20 anos já que eu oro por isso. Quantas vezes você já disse: ô irmã, eu nem lhe conheço, você que está me assistindo. Talvez você está me assistindo e diz: eu nem conheço essa irmã que está aí no estúdio, nesse estúdio, pregando com essa camisa branca. Eu nunca nem vi esta mulher. Mas eu sei, eu sou humana, eu sei tudo que você passa, porque eu passo também. E quantas vezes você já orou e disse: parece que o céu está fechado. Aí Daniel mostra, o céu já estava se movendo. Você não está enxergando, mas o céu está se movendo. Não desiste não. Deus usa essa palavra nessa manhã para dizer a você: não é silêncio. Pode ser combate no mundo espiritual. Aleluia. Aí nós vemos aqui que Deus envia Miguel para dar auxílio naquela guerra espiritual, no mundo espiritual. E a resposta chega para Daniel. Qual era a resposta? A resposta, meu amado, minha amada, era o que iria acontecer com aquele povo. Veja, e nós já vamos orar. A resposta de Deus não foi assim: Daniel, vou resolver tudo agora, eu vou mandar o povo de volta para Jerusalém, vou restaurar o meu povo, vou fazer tudo direitinho. Não. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele venha com a resposta, agora a resposta que nós queremos. Algumas vezes até Deus já veio com a resposta e não entendemos que aquela foi a resposta. Aquele ser celestial chegou ali para Daniel e ele não disse: ó Daniel, a partir de amanhã tudo vai estar resolvido. Não. Ele disse: vim para fazer-te entender o que acontecerá com teu povo nos últimos dias. Ou seja, Deus deu a Daniel o entendimento do plano, não a remoção do problema. Escuta aqui e a gente já finaliza. A resposta que você quer é a remoção do problema, não é? Óbvio. Quem não quer se livrar dos seus problemas? Mas Deus, se Ele quiser remover teu problema hoje, assim Ele faz. Mas o que nós aprendemos aqui é que a resposta de Deus, ela vem como um entendimento. E com esse entendimento, os caminhos começam a se abrir. Deus ele vem e ele revela aqui o que ia acontecer a Daniel. Que vários impérios ainda iriam se levantar, iriam dominar a terra. Que o povo de Deus ainda iria sofrer maiores perseguições. Mas ele revela a Daniel naquelas palavras que o sofrimento daquele povo não significava abandono não. E escuta, minha amada, o sofrimento que você está passando não significa abandono não. Faz parte de um plano maior. Então glorifica a Deus.
Porque Ele não te abandonou. Tudo isso faz parte de um plano. Mas esse sofrimento ele vai ter fim. Se não aqui na terra, Deus ele fala no porvir, na eternidade. A resposta de Deus para Daniel, depois de toda aquela peleja, foi que está tudo sob controle. Que existe um plano no sofrimento. Mas que no fim, Deus respondeu Daniel com algo muito maior do que ele esperava. Daniel, ele esperava algo como: Israel vai ser restaurado. A partir de amanhã tudo começa a mudar. Não. Deus mostrou assim: meu filho, o sofrimento não é abandono. Eu te fortaleço espiritualmente e eu estou no controle. Às vezes a maior resposta de Deus não é Deus mudar a circunstância imediatamente. Não é Deus dar um sopro e resolver o problema. É Ele mostrar a você, te dar entendimento, ao entrar na tua mente. Mostrando que Ele está governando. Sim, essa pessoa que se levantou contra você está sobre o governo de Deus. Esse problema financeiro que você está vivendo está sobre o controle, o governo de Deus. Aquela calúnia que tem percorrido aí os ouvidos e bocas, o WhatsApp, sobre tua vida, está sobre o governo de Deus. E aí Daniel, ele recebeu o que buscava, entendimento, e hoje Deus te faz entender isso também. Segue o teu caminho, amada. Segue o teu caminho, meu amado. Deus hoje ele está procurando Daniel. Deus hoje ele olha para você e ele diz assim: seja este Daniel. Porque eu quero dar respostas à tua família. Porque eu quero movimentar o mundo espiritual a teu favor, a favor do teu povo, assim como fiz com o povo de Daniel, que era o meu povo. O teu povo é o meu povo. E eu quero fazer coisas grandes e poderosas. E eu quero manifestar a minha glória na tua família. Agora eu preciso de um Daniel. Será que para começar essa oração você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Deus não conta com os preparados. Ele prepara os escolhidos. Deus não conta com os que têm boa oratória. Deus não conta com os inteligentes e sábios dessa terra. Deus não conta com os especiais aos olhos desse mundo. Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus ele quer alguém que se levante como Daniel, diga: eis-me aqui. Alguém que diz assim: se ninguém jejuar, eu jejuo. Se ninguém buscar, eu busco. Eu estou vendo a situação da minha família. Eu quero a minha família no altar. E eu sei que o céu vai se mover ao meu favor.